Você pregar o evangelho falando da morte, da crucificação, né, da entrega de Jesus como ovelha muda, como cordeiro para a remissão dos pecados, é loucura para o ímpio, é loucura para quem vive nos segmentos dessa vida. Mas para nós que somos salvos, compreendemos que é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, é a loucura de Deus sendo mais sábio do que a sabedoria dos homens. E a sabedoria de Deus aniquilando a sabedoria dos homens, de maneira que o propósito se cumpre no discernimento, na ação do Espírito Santo. A Bíblia diz em João 16:8 que quando o Espírito Santo vier, convenceria o mundo. E ele está convencendo até hoje. Mas ele convence pela exposição do Evangelho. Não é pela filosofia, não é pelo testemunho, não é pelo depoimento, não é pelo que eu penso, pelo que eu acho, não é pela igreja A, pela igreja B. Ele convence quando o Evangelho é pregado. E não se trata de afrontas, porque fulano não tem a mesma fé que eu, não é porque fulano não segue a mesma doutrina que eu sigo, porque ela é de igreja diferente, é de igreja A, de igreja B. Isso do absurdo, do partidarismo dentro da igreja. E essas divisões, essas repartições, não é de agora. Ela já vem de longa data. Você não vê aqui em 1 Coríntios ainda, no capítulo 1, no capítulo 2, começa aquela discussão, aquela contenda. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo diz, uai, está Cristo dividido? Afinal de contas, foi Paulo que morreu no vosso lugar? Foi eu que morri? Foi Apolo? Foi Cefas? Assim estão os partidaristas da internet. Não, eu sou adepto desse pregador porque ele denuncia meus pecados, ele fala a minha linguagem. Não, eu sou adepto desse aqui porque ele é mais conservador, ele é mais tradicional. Não que você tem que ser de A ou de B. Não, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. O apóstolo diz, olha, agindo assim, vocês não demonstram que são carnais. São carnais. São pessoas que não se importam com a verdade. Se importam consigo mesmo, com o seu próprio ego. Conforme for o teor de mensagem que o fulano ou ciclano está pregando, eu gostei da mensagem desse, que é eloquente. Não, realmente, ele é convincente, né? Então prefere aderir a este segmento. Então defendem A, defendem B, mas a causa do Evangelho continua aquém. Compreendamos que não se trata de nós, não se trata de mim, não se trata de A ou de B, de pastores, bispos, reverendos, padres, apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos. Não existe uma classe na qual eu deva me apegar, me associar mais do que outra. Antes de autodenominar-se pastor, presbítero, bispo, apóstolo, profeta, evangelista, não importa o título. Nós somos irmãos e irmãos defendem a causa da família. E a família não é assembleiana, presbiteriana, batista, metodista. A família é de Cristo. Lembram-se quando os apóstolos veio até Jesus e disse, Senhor, tua mãe e teus irmãos te esperam lá fora. E Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui, minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, estes são meus irmãos e mãe. Esta é a família. Mas nós vivemos uma família dividida, uma família rachada pelo partidarismo. Cada um defende a sua teologia. E a causa de Cristo, a proposta do Evangelho, ela morre e não cumpre o seu propósito. Como as pessoas virão arrependimento se elas não escutam a mensagem que podem salvá-las, que podem livrá-las, que podem libertá-las? Elas precisam compreender o que é o Evangelho e não o que é a minha denominação. Eu quero, para não me estender muito, vou avançar para o propósito, que é o ensino. O que é o ensino? Na nossa tradução,
é repassar ensinamentos sobre algo, doutrinar, lecionar, transmitir experiência prática, instruir alguém. Essa é a definição da nossa linguagem portuguesa, o que não foge ao princípio bíblico. Porém, a melhor tradução para ensino que encontrei segundo a Escritura é essa. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia. Não há ensino mais importante do que este. Você doutrinar, discipular alguém tem um preço. E o preço é alto. É muito alto. Você tem que dedicar tempo. Você tem que aplicar, gastar todo o melhor de si, até que essa pessoa compreenda o propósito pelo qual Cristo veio, se entregou por nós e hoje vive entre nós outra vez. A base do ensino é exatamente isso, dores de parto. O que Paulo escreveu nada mais é senão o que Jesus falou e viveu e nos deixou como exemplo. No livro de João, capítulo 13, verso 12 ao 17, eu quero contextualizar o texto que eu estarei lendo para que você compreenda a base do ensino. Disse-lhe, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Se eu apenas cito o texto, mas não aplico o texto, vão dizer que eu estou contextualizando algo só para acrescentar minha fala. Mas, veja bem, imagina só o cenário onde Jesus, de repente, pega a toalha, a bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos. Porque os pés eram o que mais se sujavam. Porque não havia pavimentação nas ruas, não havia tênis. Então eles andavam de alparcas, que nós chamamos de chinelos ou sandálias. E os pés sujavam porque a terra... Você que já assistiu filmes épicos sabe do que eu estou falando. Quando as ruas não eram de pedras, eram de terra, eram trilhas. E esse era um gesto que era a cultura dos judeus fazerem quando uma visita chegava à sua casa. Ele via e trazia consigo sujeiras da rua, sujeira de fora. Então, como forma de que aquela pessoa era bem-vinda na sua casa, eles traziam uma toalha, uma bacia e lavavam os pés, para que o visitante pudesse ficar à vontade, uma forma de dizer, você é bem-vindo. Então o que Cristo fez foi exatamente isso, como anfitrião, com aquele que haveria de se entregar pela humanidade. Tanto que estava, tanto o que era de casa quanto o visitante, ambos tinham que demonstrar o mesmo zelo, o mesmo cuidado, falar a mesma língua. E quando ele passou a lavar os pés dos discípulos, ele disse, olha, vocês entenderam o que eu vos faço? Não, na verdade eles não entenderam. Mas depois que ele explicou o propósito, o objetivo que eles fizeram, ele disse, olha, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Que modelo nós estamos praticando hoje? Que modelo nós estamos vivendo hoje? O modelo do egoísmo, o modelo do egocentrismo, o modelo do partidarismo, onde cada um corre para aquilo que lhe convém. No ditado popular, é cada um por si e Deus para quem busca. Mas o que Jesus nos deixou foi um modelo. Isso se chama ensino pelo modelo, pelo exemplo, pela atitude. Agora, vejamos esse modelo de ensino no final de tudo, que foi um momento extraordinário. Então eu quero ler com você
no livro de Lucas, no capítulo 24, versos 36 ao 45. É necessário ler todos esses versos para contextualizar a informação. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se aproximou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que havia algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse que tudo de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O texto principal do qual eu quero explanar é o verso 44 e 45, mas para que houvesse um contexto mais amplo, adicionei os versos anteriores. Agora, veja bem, no verso 36, verso 37, ele diz: e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Veja bem, eles estavam dentro de casa, atemorizados, intimidados, abatidos por tudo que aconteceu com Jesus. Mas de repente Jesus aparece no meio deles e eles ficam como? Com medo. Espantados e atemorizados foi o termo usado para descrever o estado de espírito que eles estavam. Então Jesus, vendo a condição deles, disse-lhe: paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos dos vossos corações? Quais são os pensamentos que permeavam no coração e na mente deles? Medo. Quem era esse homem? Como entrou aqui dessa maneira? E o que é isso que está acontecendo? Eles estavam abatidos, afinal de contas, eles estavam tristes, porque eles não compreenderam a princípio todo o ensinamento que Jesus lhes trouxe. Naufragaram nele. Mas foi necessário algo a mais para que fosse fortalecido o ânimo deles. Então, Jesus disse: olha, veja que minhas mãos, veja os meus pés, não tem mais, sou eu. Isso foi necessário para que eles compreendessem quem estava lhes falando. Era o próprio Cristo, era o próprio Jesus. Depois que eles testificaram que era Jesus, a Bíblia diz que, e não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados. Imagina o cenário. Coloque-se no lugar de cada um deles. Suponhamos que, porém, nessa semana, uma pessoa que você amava muito veio a óbito. E você está ali velando, chorando a morte daquela pessoa, lamentando e trazendo à sua memória tudo que ela representava para você. De repente, essa pessoa ressuscita. Você não tem compreensão porque isso nunca havia lhe acontecido. É uma experiência única, ímpar. Você vai ficar com medo, atemorizado, perplexo com aquilo tudo. Mas, depois de testificar que aquela pessoa é aquela que você amava e que da morte tornou a vida e retornou por você e para você, a sua alegria será indizível. Você vai se apegar, você vai se afirmar nela e as coisas serão diferentes. Sim, serão diferentes, mas por que serão diferentes? Porque agora a sua alegria está completa, porque aquele que você amado e que outrora havia se perdido, agora está novamente vivo nos seus braços. Assim, por reação dos apóstolos, quando Jesus estava no meio deles, eles não conseguiram descrever a sua alegria, não conseguiram descrever as suas emoções, e eles choravam, estavam ali todos maravilhados,
aquela multidão ali, aquelas pessoas reunidas ali, todas querendo abraçar, tocar, beijar, né? Quantas pessoas querem dizer, nossa, me perdoa porque eu não estava lá quando você morreu, sentimento de culpa, sentimento de remorso, de arrependimento, de tristeza, de dor, mas ao mesmo tempo tudo isso convergia numa só definição, alegria. Mesmo com tantos sentimentos, com tantas coisas agindo no seu emocional, a alegria é o que permeava, porque é o que Cristo pôde gerar no cerne da alma e no espírito de cada um deles, para que compreendessem quem era aquele que estava entre eles. E é maravilhoso. Verso 44, 45, ele diz, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Preste bastante atenção nesse texto. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. A mentalidade, a alma e o espírito deles foi necessário. Como é que eles chamam isso? Revisão, né? Foi necessário uma revisão de tudo aquilo que eles aprenderam, para que realmente eles pudessem discernir e compreender do que se tratava. Essa foi a importância do ensino ministrado na vida deles. Essa importância do ensino ministrado na sua vida. Não haveremos de compreender jamais o Evangelho, compreender jamais quem é Cristo, não conhecemos na íntegra, na essência, na raiz, e nos posicionarmos em ler, reler e meditar em tudo quanto está escrito, tudo que está registrado ali para o nosso proveito. Por isso, existe essa necessidade de sermos ensinados. A base do ensino é o discipulado, a base do discipulado é o convívio, a base do convívio é o relacionamento contínuo, a comunhão não pode ser interrompida. A base do ensino para uma criança é tão importante que ela passa a maior parte da sua vida na escola, desde os 6 ou 7 anos até aos 20, 23 anos, vai entrando no primário, depois vem para o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois vem a faculdade, vem o mestrado, o doutorado, o PhD. A maioria da vida do ser humano gira em torno de você aprende a pronunciar, aprende a conversar, aprende a entrar, aprende a sair, se relacionar, porque você tem uma base, um ensino, um preparo. Assim são as pessoas que confessam a sua fé em Jesus Cristo. Se elas não conhecê-lo, elas irão evidenciar uma religião, mas não irão evidenciar o Evangelho. Quem é Jesus? Nós precisamos ter uma aula de atitude, comportamento, e para que isso se torne vivo, patente, notório, é necessário voltar às Escrituras. No livro de Lucas, no capítulo 24, verso 47 e 48, diz: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas vós sois testemunhas. É algo maravilhoso meditar nesse texto, no seu conteúdo e no seu propósito, porque eu vejo quanto que a mensagem foi clara. No nome de Jesus, se pregar seu arrependimento e remissão de pecados. Você não vê o ensino dizendo, ensinando a pregar a prosperidade, riqueza e vida nessa vida. A fidelidade, o zelo, a causa, isso gera consequências louváveis e poderosas em nossas vidas, porque o fazemos para a glória de Deus. E mesmo quando não fazemos para a glória de Deus, mas fazemos para preencher o nosso ego, se o fazemos com justiça, equidade, verdade, a bondade de Deus, a sua misericórdia, nos permite gozar de frutos do nosso trabalho. Mas a base ainda é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Essa é a base. O que os apóstolos receberam, eles entenderam, passaram adiante e ensinou aos outros. Veja a importância da pregação andar junto com o ensino. Lembra do texto referido anteriormente no livro de Atos, capítulo 2, verso 14 ao 41? Ali está a pregação do Evangelho em harmonia com o que eles receberam, como foi lido há pouco em Lucas, capítulo 24, verso 47 e 48. Se você puder assimilar os dois, você vê que há uma
harmonia, há um contexto do que foi ensinado e que foi repassado. Com a pregação genuína do Evangelho, esse foi o resultado colhido em Atos 2,41, de sorte que os que foram batizados de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram quase 13.000 almas. Isso é o poder do que a palavra faz. Após terem recebido o Evangelho, e eles precisavam conhecer mais sobre os fundamentos da fé em Jesus. Por isso permaneceram no ensino dos apóstolos. No capítulo 2 de Atos, no verso 42, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles não apenas creram na pregação de que Jesus havia se manifestado, que é necessário eles se arrependessem para viver a novidade de vida no Espírito, mas eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, na instrução dos apóstolos. E gerava o quê? Comunhão, no partir do pão e nas orações. Falavam a mesma língua. Que o objetivo, o propósito era pregar, anunciar o Evangelho, nada além disso. Você que está na igreja, acabou de nascer de novo e ver a sua experiência de novo nascimento, o Espírito Santo gerou algo dentro de você e te deixou maravilhado, para que haja um crescimento, para que haja uma expansão dos valores de Cristo inserido em você pelo Espírito Santo. É necessário que haja um ensino sistemático acerca dele. Quem é Jesus? Você pode saber muito sobre o regulamento interno da sua denominação. É importante seguir princípios, porque você está afiliado a uma entidade, uma instituição. Mas se você não souber nada de Cristo, a sua vida inteira vai ser uma vida de frustração e decepção. Porque enquanto essa mensagem que você ouvir te agradar, você estará aplaudindo. Mas no dia que ela confrontar você, você vai deixar os princípios da fé e vai aplaudir a outros. É aí que mora o perigo, aí que está a raiz da apostasia. Por isso é necessário a instrução, o ensino sistemático da Bíblia Sagrada. Todo culto que nós frequentamos, ouvimos pregações que, uau, é maravilhoso, olha que mensagem, que poder, que unção, que isso, meu Deus do céu, que maravilha. Passa a semana toda sem ler, sem meditar na Escritura. Quando você vai no culto novamente, você ouve uma pregação, falando, nossa, que pregação, que mensagem. No dia que a pregação não for do teor que você está habituado a ouvir, vai dizer, o culto hoje está frio, né? Nem sentiu arrepio na espinha dorsal. Deus não falou hoje não, mas às vezes faltou um discernimento, faltou princípio, não foi levado um culto de casa, e a pregação, quando ela não sustenta, é isso que você faz. Você vai buscar outro que tem um conteúdo de mensagem mais significativa, mais envolvente, mais impactante, não cristocêntrica, mas impactante, conforme o seu conforme o que você quer ouvir. Esse que é o perigo. Pastores, discipulem os membros da sua congregação a conhecerem a Cristo. Você fala muito de você mesmo, fala muito das suas experiências, não é isso que vai acrescentar fé, é o Evangelho. Não é necessário criar misticismo, ou fantasiar, ou camuflar, ou maquiar a palavra, ela por si só tem um poder suficiente para cumprir o seu propósito. O que passar disso é liberalismo, é legalismo, é antropocentrismo, onde não há soteriologia na aplicação, hoje não há pneumatologia na sua aplicação, hoje não há princípios e valores que nortearão o homem à medida da fé necessária para confessar os seus pecados e se arrepender deles e buscar a experiência do novo nascimento, o que é um perigo para a igreja do século XXI. Há muitos outros textos bíblicos que eu poderia ser citados aqui e explanados. Todavia, o mais importante é que isso te sirva de base para você aprofundar nas Escrituras e para conhecer mais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para não ser pesado e para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês alguns versículos, pelo menos de 2 livros, para que seja acrescentada a sua vida, a sua fé. Eu espero que através disso, o Senhor, na sua bondade e misericórdia, pelo Espírito Santo, mova o seu espírito a conhecer e se aprofundar mais. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou instruído para toda boa obra. Isso é o poder da Escritura. Aleluia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versos 14 ao verso 18. Por isso, amados,
Aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação toda a longanimidade nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ok? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, e 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versos 14 ao verso 18. Medita, reflita e deixe que o Espírito Santo conduza você por essas águas tranquilas. Amém? Nos laços do Calvário que nos une em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna, paz seja convosco. Amém.